Política nos Is é um podcast de notícias de Aveiro com Bruno Costa e Rui Soares Carneiro. Opinião livre sobre temas de proximidade, com tónica na política, sem ignorar outros assuntos com implicações locais ou o contrário. Esta semana vamos falar do relatório de atividades e contas aprovado pela Câmara de Aveiro, que será levado à próxima Assembleia Municipal. As eleições legislativas antecipadas serão também abordadas a pretexto da entrega das listas, o que trouxe a Aveiro os líderes do PSD e PS. Começando pelo Rui, porque o Rui, enfim, esteve na reunião de Câmara, se calhar tem uma abordagem mais clara, e depois o Bruno vai atrás em relação ao relatório de contas, relatório de atividades e contas. Rui, a posição do PS ficou bastante clara, vocês deixaram também alguns alertas que já eram conhecidos, mas deste relatório de atividades e contas de 2024, que é, enfim, que antecede o final do mandato, o que é que há a dizer? Qual é a discussão política que deve ser feita sobre este documento importante, que é um documento de balanço, enfim, que tem os números, que traduzem as opções políticas e partidárias, a estratégia do município, começa a ficar claro o legado da maioria destes mandatos, não é? Sim, embora aqui o balanço que faça, e acho que a discussão se deve centrar no balanço ainda daquilo que é 2024, ou daquilo que foi, e que veio agora neste relatório de gestão e prestação de contas, e aí divide sempre em duas partes, para quem está menos familiarizado. Tem uma primeira introdução relativamente àquilo que são efetivamente as obras, aquilo que é feito, digamos que em termos políticos, e uma segunda parte já relativamente financeiro, quanto à execução orçamental e a evolução da situação económica da Câmara Municipal e a aplicação dos resultados. E, portanto, relativamente à primeira, dando aqui notas negativas e notas positivas quanto àquilo que foram alguns investimentos, e noto logo à cabeça a questão da inauguração da requalificação do Rossio, não tanto pela requalificação do Rossio, mas por aquilo que ficou abaixo do Rossio, ou seja, o parque de estacionamento, um investimento que ainda estamos à espera dos primeiros dados para poder analisar e ver efetivamente aquilo que nós delineávamos como não sendo um bom investimento para aquilo que lá foi investido, e foram mais de 20 milhões só nesta obra. E um segundo exemplo de mau investimento e de diferença de políticas e de duas visões que temos para a cidade, é relativamente ao monumento evocativo da Muralha da Sé e àquela requalificação àquela obra que ali gerou também muita discussão nas redes sociais. Dando também obras positivas, porque as houve. A questão da inauguração do ferry-boat elétrico, o Salicórnio, é um investimento importante e relevante, mais do que em termos de marketing, em termos daquilo que é uma necessidade, um bem essencial para as pessoas de São Jacinto, mas também para as pessoas de Aveiro, e esta interligação que é necessária dentro do nosso município, e se quisermos até atravessando a ria para um segundo ponto, que teve a ver com a execução do protocolo de cooperação especial entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de São Jacinto, e a sua conclusão, e portanto a resolução daquilo que era um problema grave a nível financeiro na Junta de Freguesia de São Jacinto, e que conseguiu ser debelado através aqui deste protocolo especial, desta engenharia que foi feita, também com a assunção de responsabilidades por parte da Câmara relativamente ao Parque Desportivo de São Jacinto, à sua requalificação, e aqui é uma resolução da dívida que vinha ainda do Parque de Campismo entre as duas partes. Ainda a parte da execução orçamental, que digamos que aqui é uma nota maior daquilo sobre a qual versa o documento. Temos dois pontos principais: a baixa execução a nível de receita, com 78%, menor do que aquela que tínhamos tido o ano transato, e também 57% de execução a nível da despesa, menor, mas abriu aqui o intervalo, o gap entre receita e despesa, que estava nos 19% de diferença, nos 19 pontos percentuais, aumentou para 21%, e portanto conseguimos executar ainda menos do que aquilo que tinha sido
o orçamento de 2023. E, portanto, esta execução de despesa teve, a meu ver, dois principais motivos, ou três, se quisermos, colocando aqui também a questão dos fundos comunitários e a abertura, ainda não abertura de avisos e o andar com o Portugal 2030 para a frente. Tem que ver também com aquilo que é a situação atual do setor da construção civil e depois com aquilo que é o próprio trabalho da Câmara e também externalizado a nível da apresentação de projetos. Ainda há muitas promessas, digamos assim, eleitorais que estão no programa que ainda nem sequer o projeto viu a luz do dia, que nós ainda não os conhecemos e que, portanto, automaticamente também não podem lançar concurso e passar a obra e ser devidamente executados. E este só 3 notas finais relativamente a esta baixa execução. A primeira é que é mau porque, como nós dissemos em outubro, quando a apresentação, por exemplo, para o orçamento e plano de atividades para 2025, há aqui muito outro tipo de políticas públicas com igual impacto, que não necessitam deste tipo de trabalho no terreno, não necessitam do setor da construção civil. Podemos ter muitas outras políticas públicas a andar executadas e isso não se tem verificado. Portanto, pode ser mau ou pode não ser mau naquilo que na verdade é o diferencial que nós fazemos a nível de algumas obras, quer na sua forma ou na sua própria execução, e portanto ser aqui um ponto positivo delas não andarem para a frente e serem efetivamente atrasadas no seu tempo e não executadas, portanto, para que possa haver uma mudança de decisão quanto à sua execução. E depois pode não ser mau no sentido em que vem demonstrar aquilo que nós afirmámos quando da contratação do empréstimo, da proposta de contratação, que ele ainda não está fechado, ainda falta o visto do Tribunal de Contas, para o pavilhão e para o estádio. E o que nós referimos na altura foi que se não quisermos fazer tudo ao mesmo tempo, como vimos que não conseguimos fazê-lo, e só executámos 57% da despesa relativa ao ano 2024 e 25% não há de ser distante disto, se nós não quisermos fazer tudo ao mesmo tempo, nós conseguimos, através do saldo de gerência daquilo que está na Câmara, e estamos a falar ao dia de hoje, não, no final de março, estávamos com 42 milhões de saldo de conta, digamos assim. Dia 8 vamos ter uma asta pública com valor base mínimo, dependendo daquilo que será. Isso é sempre muito relativo às astas públicas. Mas estão lá pelo menos 15 milhões, sim. Podemos ir buscar só 5, podemos ir buscar... Se for concretizado, a questão é essa. Estão lá 15 milhões se forem concretizados. Ou podem ser mais, sim, mas está lá mais uma fonte de rendimento, sim. Vamos ter mais fontes de rendimento através dos impostos e, portanto, aquilo que nós defendemos foi que, efetivamente, quando passarmos para o segundo semestre do ano, a Câmara terá saldo suficiente para lançar tanto o pavilhão, tanto como, e já fez um deles, parte, neste caso do guarda-corpos para o Estádio Municipal, e pode lançar também, e será feito dessa forma, faseadamente para outras intervenções no estádio, ou outras obras que tem planeadas, e dispensando aqui esta contratação do empréstimo de praticamente 20 milhões de euros ao longo dos próximos 20 anos. E, portanto, dar estas 3 notas sobre a execução orçamental, que penso que é aqui o ponto menos daquilo que tem sido uma política da Câmara da qual nós nos distanciamos e que está verificado que, e o Bruno o dirá, que efetivamente tem uma solidez financeira e é difícil nós contrariarmos isso, e aliás é impossível, mas efetivamente quando se tem mais receitas do que aquilo que se gasta em despesa, também não é fácil que a fórmula funcione e que nos dê estes níveis de liquidez em que a Câmara está atualmente no patamar em que está. Dar aqui algumas notas, começando pela parte financeira, que me é mais simpática pela minha atividade. Referir que as contas da Câmara referem um lucro de 24 milhões de euros e isto eu pretendo desmistificar um bocadinho, porque há sempre esta questão de as instituições de utilidade pública ou as instituições públicas não têm que dar lucro. A única coisa que se redistribui é a riqueza. E se uma instituição der prejuízo, não consegue redistribuir a sua riqueza e os seus valores para onde é mais necessário.
Mas o lucro não quer dizer tesouraria. São coisas diferentes, porque o lucro é uma questão contabilística, uma questão de opinião, e a tesouraria é uma questão de cash flows, de entrada e saída de dinheiro. E a tesouraria é muito mais relevante nesse aspecto. Em termos e dar aqui só mais uma nota paralela, mais administrativa, mas que é sempre salientada pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal, que são as reservas do auditor. E vou passar a citar que temos constatado uma significativa recuperação da atualização dos registros por parte dos serviços, que é uma das reservas que vem no parecer do auditor. As ênfases também têm ênfases de 23 milhões de euros em 2023 e de 20 milhões em 2024, mas que são de compromissos ainda não realizados. Por isso, em termos da questão dos auditores, que são entidades externas que auditam as contas, estamos absolutamente tranquilos. Nesta questão, temos uma redução da dívida de 6% face ao ano anterior, registrando aqui valores a rondar os 58 milhões e meio. Continua a ter, ou cada vez mais, capacidade para se endividar e ir aos empréstimos que o Rui referia para construir o pavilhão. E eu continuo a achar que investimentos de monta, investimentos de grande envergadura, têm que ser financiados estruturalmente. Eu na minha atividade profissional, recorrentemente acompanho empresas e recorrentemente chego à conclusão que os investimentos que não são acompanhados desta forma, mais tarde ou mais cedo, criam problemas às instituições. Os investimentos estruturais têm que ser acompanhados de financiamento estrutural e financiamento junto da banca, não através de crédito a fornecedores, seja lá o que for. Financia-se especificamente para aquele investimento. Queremos fazer um pavilhão, eu continuo a achar que junto da banca devemos fazer um financiamento específico para aquele montante, para aquele investimento. E com isso, e depois, ao fim de 20 anos, estará pago, se tudo correr normalmente. Porque se formos a recorrer à Caixa, vai-nos prejudicar, e a questão dos fundos comunitários, este ano foi também o ano de encerramento do PT 2020. E o PT 2020 representou muito, muito, muito dinheiro para Aveiro. Eu não quero estar aqui a cometer o erro, mas 42 milhões de euros, se não me está a falhar a memória. E 42 milhões de euros em investimento numa cidade como Aveiro é colossal. É, de longe, a maior montante da CIRA. É mais do dobro do segundo da CIRA. Em termos da região centro, é claramente um destaque da região centro. E quem vai aos fundos comunitários, e isto para explicar, e eu passei 2 anos a trabalhar com eles, a trabalhar nos fundos comunitários para empresas. Só vai a fundos comunitários e consegue executar fundos comunitários quem tem tesouraria. Porque é preciso pagar primeiro aos fornecedores para depois receber das instituições. E se não pagarmos, não vamos conseguir receber. E porquê que a Câmara de Aveiro conseguiu ir como o presidente Ribó Esteves costuma utilizar, ao rapa ao tacho, no final, dos fundos que sobram? Porque acontece sempre isto. Porque tinham investimento realizado e porque os outros não conseguiram executá-lo. O investimento foi realizado, foi pago e havia margem para apresentar mais investimento. Porque é preciso contratar, lançar, contratar, executar, pagar e depois remeter as faturas para recebimento. E se não recebermos, e se não pagarmos, não vamos receber. Se não executarmos, não vamos receber. E depois vai sobrar dinheiro para quem fez. E Aveiro, como tem tesouraria, aquele montante que o Rui dizia dos tais 40 milhões de euros, serve para isso mesmo, para executar obra de fundos comunitários, nomeadamente, e que permite depois ir buscar mais dinheiro mais à frente. E dar aqui nota que, por exemplo, o rácio das receitas face à dívida está no seu valor mínimo em 2024. A solvabilidade está em valores altíssimos. O endividamento tem 20%. Quer dizer, em termos financeiros, a Câmara está como nunca esteve, eu diria assim, diria até.
este foi também, o último ano, foi o ano da capital portuguesa da cultura. Foi um ano marcante para Aveiro, em termos de atividade cultural, crescente ao longo do tempo, e que culminou com 2024 com uma atividade, uns dirão que não foram às freguesias com a proporção que deviam ter ido. Há sempre críticas, há sempre questões que se queiram, mas, em meu ver, foi um ano brilhante para a cidade em termos culturais, foi um ano muito, muito dinâmico para todas as freguesias e que culminou com um espetáculo absolutamente extraordinário, com uma adesão incrível da população pelas ruas da cidade. Foi o ano em que se inaugurou o Rossio, sim, mas eu lembro também o estacionamento no Marquês de Pombal, que no início estava vazio. Agora tem uma adesão muito interessante, mas durante muitos anos, ao início, estava vazio. Temos que reconhecer isso. Todos estes investimentos demoram tempo a ganhar rentabilidades. A requalificação do Rossio era algo necessária. Podemos ter a opinião mais para a esquerda ou mais para a direita, mas era algo necessário. E a criação de um parque de estacionamento ali é também a criação de um espaço para poder manter estacionamento naquela zona, para poder criar ali uma bolsa, se houver ali alguma catástrofe aquática que possa existir. E a questão é mesmo esta. Foi um ano também recorde no turismo. O turismo em Aveiro está em níveis absolutamente brutais. Tem incrementado de ano para ano. Esperemos manter esta dinâmica na cidade. Quem venha a seguir consiga mantê-la. Até dinamizá-la mais. Até porque o turismo também ganhou com a questão da capital portuguesa da cultura. Uma coisa trouxe a outra. Dar aqui nota. O ferryboat, sim, elétrico. Finalmente existe um ferryboat elétrico a funcionar para São Jacinto. São Jacinto que foi uma povoação, uma freguesia que foi muito maltratada durante muitos anos e que ficou numa situação financeira absolutamente deplorável e que foi preciso uma engenharia financeira que ninguém sabia muito bem uma solução, mas que deram luz verde por parte do Tribunal de Contas para a solução que foi apresentada e vamos ver, vamos esperar que desta vez permita crescer como a população de São Jacinto merece. Ok. Sendo que este debate terá continuação na Assembleia Municipal, mais esmiuçado com outros pontos de vista, enfim, os documentos estão para consulta, as pessoas podem consultar e podem depois também seguir o debate na Assembleia Municipal sobre 2024, o relatório das contas, o relatório de atividades e as contas. Nas legislativas, enfim, o passo acelera também, porque as listas estão apresentadas, estão entregues, estão formadas. Que notas já há a tirar, Rui, enfim, das listas finais, dos objetivos traçados? Ainda há pouco tempo tivemos eleições, passou um ano só, mas agora com tudo já decidido, que é que há a referir deste processo, para além daquilo que já falámos a semana passada? Sobre isso, e lá está, para não nos repetirmos relativamente ao processo das listas em si, que foram hoje entregues pelos maiores partidos aqui ao nível do círculo eleitoral. Alguma surpresa? de Alguma Aveiro. surpresa? O paraquedista do Chega. Pronto. Por exemplo, embora isso é o vice-presidente do partido, vem com um objetivo claro de ganhar as eleições. Sim, mas eu não sabia que ele sabia onde ficava. Mas isso é um bocadinho o que infelizmente acontece em todos os partidos, em alguns distritos já sempre. Já foi pior até, não é? Essa nota para Pedro Frazão. É uma nota também positiva para Aveiro, tendo em conta que denotam a importância deste círculo e portanto, decidiram meter um nome, digamos, com visibilidade nacional também neste círculo eleitoral para tentarem disputar e manterem, digo eu que será esse o objetivo do Chega ao nível do círculo eleitoral de Aveiro, manter os três eleitos de há um ano atrás, mas dar só mais até uma nota transata e tem que ver com estas legislativas, que é o porquê daqui chegarmos e a minha discordância de ambas as partes do jogo,
quer PS, quer PSD, a forma como lidaram com todo este processo, desde aqueles fatídicos dias de notícias sucessivas sobre empresas, sobre prestações de serviço, sobre tudo e mais alguma coisa, que do meu ponto de vista e de forma muito sucinta, acho que não concordo com a totalidade da estratégia que o PS adotou. Não me parece que naquela altura de uma discussão das duas, no caso, mas da final do PCP, levar o caso no imediato para uma comissão parlamentar de inquérito, que foi o que depois disputou a moção de confiança, digamos assim, fosse o melhor caminho naquela fase. Até porque temos no momento 3 entidades ainda que se devem e que estão a analisar e que se devem pronunciar sobre o assunto: a Entidade para a Transparência, a Ordem dos Advogados e o Ministério Público. E, portanto, às vezes alguma paciência, algum cuidado no trato daquilo que são os procedimentos normais, digamos, da auscultação destas entidades, para depois aí sim se tomar uma decisão de avançar para uma comissão parlamentar de inquérito. Acho que poderiam ter sido melhor ponderados estes timings e melhor avaliados. Da parte do PSD e no caso do governo, foi nitidamente o aproveitamento desta situação para lançar uma moção que sabia que ia chumbar. Não havia hipótese, vou-lhe chamar espetáculo, porque efetivamente foi isso. E como é que fazem esta gestão? Simultaneamente, ao mesmo tempo que devem ser discutidos temas importantes e que efetivamente são aqueles para os quais os portugueses vão olhar quando chegar a hora de decidir onde irão colocar a cruz. Pelo menos é isso que referiu esse inquérito, dada a importância que os portugueses deram principalmente a estes dois pontos: saúde, Bruno, e habitação e educação, em terceiro lugar. O que é que nos levou aqui? A acrescentar também a janela de oportunidade por causa da questão presidencial, das eleições presidenciais. Porque, entretanto, deixa de poder haver eleições legislativas por causa das eleições presidenciais, e depois seria um ano em que não poderia haver legislativas e seria um governo a cozinhar em lume brando durante um ano. E houve aqui a janela de oportunidade, à custa das moções de censura, aproveita-se a moção de confiança para gerar agora, e aproveitando algum elan e alguma vitimização, respondendo-te, Júlio, alguma vitimização a questão das moções de censura, passando para uma moção de confiança e dizer eles não quiseram que nós continuássemos, e todo o argumentário. Eu acho que o governo está mais, ou a AD estará mais credibilizada junto do eleitorado nesta fase do que estava há um ano atrás. Eu sinto que há um ano atrás haveria algumas dúvidas em relação a Luís Montenegro. Poderia ser um elan novo, mas que nesta fase as pessoas sentem que, ok, e saiu um estudo recente, uma sondagem recente, que reviam nele maior capacidade para ser Primeiro-Ministro e para resolver algumas situações do que em Pedro Nuno Santos, nomeadamente. A comparação não foi feita com mais ninguém, foi só entre os dois, e a meu ver, acho que quem é candidato a Primeiro-Ministro são estes dois, apesar de haver terceiros que dizem que também querem muito ser. Mas acho que a discussão está centrada aqui e, efetivamente, a preocupação dos portugueses continua a ser algo que é essencial, que é a saúde, e eu nisso também reconheço que dos ministros do atual governo, se calhar a da saúde é uma das mais frágeis, a ministra, das que mais... também tem uma pasta realmente difícil. Não é propriamente uma pasta fácil, mas também é daquelas que se calhar passa menos a mensagem de uma forma convicta para os portugueses, e isso também se reflete. A questão da habitação continua a ser um problema em Portugal, e o candidato a primeiro-ministro do Partido Socialista foi ministro da Habitação durante 8 anos. Espero não me estar a enganar na quantidade de anos, mas mais coisa, menos coisa foi isto. E continua a ser uma preocupação. Nós não podemos esperar que... dos assuntos parlamentares. Antes foi... exatamente. E depois passou para a habitação. Tens razão. Mas a questão é, durante anos ele não resolveu,
ninguém pode esperar que num ano esteja tudo resolvido. Um problema que é estrutural em Portugal, que é a habitação. Tal como outros. Ele ainda ontem ou anteontem falava que o IRU estava atrasado nos pagamentos. Ele foi o responsável do IRU anos. Aqui em Aveiro, o IRU fez 0. Nomeadamente, 0. Está a fazer agora umas coisas aqui no Caião. E no Griné, pronto. Mas durante anos não fez nada. Nesta fase, eu acho que os candidatos a primeiro-ministro são candidatos para Aveiro. Acho que Aveiro, o distrito, pode beneficiar com isso, desde que os outros candidatos assumam as dores do... Porque sabemos que ambos não vão pegar nesses assuntos e esmiuçar esses assuntos pormenorizados. Mas os outros candidatos vão ter que o fazer. E ainda bem, e isto voltando aqui à questão dos paraquedistas, o PSD e o CDS, a AD, propriamente dito, nas últimas legislativas também tinham um elemento que era paraquedista, misturado lá na lista, mas era. E eu sempre fui um defensor de, se é círculos eleitorais, é para pessoas que são da zona. Defendo isso desde sempre. Mas, e isto voltando aqui ao Chega, Pedro Frazão é vice-presidente, mas é também um dos maiores criadores de contra-informação na comunicação social portuguesa. Lança os boatos e depois logo se vê. Não acho que poderia haver outras opções para trazerem para aqui outra pessoa que não fosse neste registro. Acho que não credibiliza o debate em Aveiro e no distrito. Um minuto Chega, é difícil. Dar só uma nota, e não tem nada a ver com o PSD, mas sim com o PS. Lamentar, até porque é uma das pessoas que me dá algum gosto de ver, que é a saída do Sérgio Sousa Pinto das listas. Dar essa nota. Não sei exatamente porquê, por discordância, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas a saída dele, acho que o Parlamento perde qualquer coisa. Um minuto para vocês falarem cada um sobre os outros partidos, à esquerda e à direita, o papel que ainda podem ter na composição, na formação de um governo. O Bloco, o Chega, o PSD mantém o afastamento do Chega. O Pedro Nuno diz que quer concentrar votos, enfim, hoje o programa eleitoral é abrangente, à esquerda também. Rui, o que é que poderá acontecer aqui quando se trata de uma forma mais pragmática entre esquerda e direita e juntar votos, juntar lugares, juntar resultados eleitorais? Sim, eu acho que de uma forma muito, muito simples não haverá grandes soluções, e acho que será muito difícil num cenário atual. Ou há aqui uma grande campanha eleitoral e o PS consegue efetivamente crescer e distanciar-se da AD, ou vai ser muito difícil porque a esquerda neste momento está dependente na sua quase totalidade do resultado do PS. Antevejo que o Bloco e o PCP, que continuam a não perceber porque é que continuam a usar a sigla CDU e a juntar-se com os verdes, é a falta de atualização. Vergonha. Não irão desaparecer. Eu acho que eles têm vergonha da palavra comunismo. Pois, não sei o que lhes passará pela cabeça, mas é um conforto desde sempre que não mudará. Mas não antevejo que possam ter, entre eles os dois, 6, 7 deputados no conjunto dos dois. O LIVRE, se conseguir os mesmos 4, pode ir a um quinto, talvez, mas não vejo onde é que eu possa ir buscar, é muito difícil. Mas, e o PAN vai desaparecer. E o PAN eu acho que manterá o eleito por Lisboa, a líder, pouco mais severá. Ainda podemos ter... foi muito à míngua nas últimas. Ainda podemos ter a surpresa de JPP, vamos ver, vindo alguém da Madeira, mas eu acho que no total estamos a falar aqui de praticamente 10 a 12 deputados com que o PS poderá contar à sua esquerda, e portanto isso significa que o PS tem que aumentar em pelo menos 25, à volta de 25 deputados, ter mais de 100
E não é 105 expectável. deputados para conseguir aqui uma maioria de esquerda e, portanto, antevejo que será muito difícil, se não impossível, esse resultado e, portanto, dependerá sempre da aceitação e da conjugação de políticas, ou não, vamos ver, com, no caso, o PSD. À direita também é um bocadinho igual, porque sem o Chega na equação, basicamente estamos a falar aqui dos mesmos números, ou seja, se nós tirarmos os 50 de Chega, que eu acho que vão descer, mas não sei ver para onde é que vai, porque eles foram buscar a todo lado e também muita abstenção e, portanto, não sei Sobretudo a abstenção. para onde eles cairão tendencialmente um bocadinho mais para a direita, mas se formos buscar também o resultado da IEL e que mesmo que suba, não vejo que passe dos 10, não vejo que passe dos 10, 12, portanto estamos a falar aqui mais ou menos do mesmo número que eu frisei dos que estão à esquerda do PS e, portanto, o PSD e o CDS, que também tem 2 em lugar elegível, terá que ir buscar também à volta desses 100, 105 deputados, o que também penso que é uma tarefa difícil. Portanto, eu acho que no fim podemos ficar com a mesma solução governativa que temos atualmente, mas vamos ver, ainda falta mais de um mês de campanha, isto às vezes há situações, Bruno, há momentos que eu faço um raciocínio diferente. O não é não. Do lado Chega, o não é não. Continua a ser não. E eu acho que bem, sinceramente. Ao contrário, por exemplo, e em meu ver, que vejo de fora, da Iniciativa Liberal, que neste processo que nos levou a legislativas, como uma expressão que eles utilizam, foram o adulto na sala. Foram, se calhar, o partido mais responsável de todos que estavam na Assembleia da República em termos de comportamento. Mas, ao contrário do Rui, eu acho que a Iniciativa Liberal vai subir. Vai subir alguma coisa. Acho que o Chega vai ter... subir. Mas mas eu acho que só mais qualquer coisa. Eu acho que só mais qualquer coisa. Até porque, tal como disse há pouco, acho que o Chega foi muito fruto da abstenção, da redução da abstenção, o voto de protesto que foi votar, e que nestas eleições eu temo que as pessoas que a abstenção vá subir novamente. E isso vai prejudicar os extremos. E com isso... o Chega diminuirá, não voltará aos 12, aos 15 que teve da última vez, mas os 50 também não. Eu diria, fazendo aqui um prognóstico, se calhar alguns 20, 30. E esses 20 já flutuam, se calhar, o suficiente para transitarem para o PSD, ou para a AD, para transitarem para a IEL e se calhar também para o Partido Socialista. E se pensarmos... que a AD consiga chegar aos 100, se a Iniciativa Liberal conseguir alguns 15, já dá maioria. Continuar notas finais, Rui e Bruno, enfim, apontamentos que queiram deixar a terminar este espaço desta semana. Rui. Sim, a minha era uma nota que queria trazer a semana passada, mas para não acabarmos, digamos que em baixo, a semana passada, e porque tivemos essa boa notícia da candidatura aos Jogos Europeus Universitários, só uma nota relativamente à questão da jovem, do vídeo da jovem alegadamente violada por outros 3 jovens, e não ainda à questão em si, nem ao vídeo, porque não o vi, mas ainda aquilo que este sentimento de impunidade que reina, e mais ainda a não capacidade de reação por parte destes jovens que assistem a este tipo de situações, que sabem, que lidam com este tipo de situações entre amigos, colegas, desconhecidos, o que seja, e nós vimos de uma geração... eu sou ligeiramente mais jovem do que vocês, mas também não tinha redes sociais, né, durante o meu ensino, nem telemóveis com grande capacidade para vídeos, e portanto quase que nós fazíamos ali uma justiça, não era por mãos próprias, mas tínhamos mais capacidade de defesa, de reação àquilo que acontecia aos nossos olhos, e de denunciar junto de quem de direito, e parece que esta sociedade agora que vive dos telemóveis perdeu um bocadinho essa reação, tornou-se uma sociedade mais sensível naquilo que é de autodefesa e defesa do outro, e que não é capaz de reagir nos momentos certos, não é capaz de reagir da forma certa, da forma mais correta,
e isso deve nos levar a pensar a todos que tipo de sociedade estamos a construir que não é capaz de denunciar nem de chamar a atenção para este flagelo que nos tem, seja a nível de violações, seja a outros maus tratos, seja a situações de bullying, seja a diversas situações que vemos cada vez mais na comunicação social e que nos deve deixar muito alerta às pessoas que são pais, àqueles que não são pais, mas que têm jovens também na família e no ensino, à sociedade como um todo, para aquilo que é um problema, este retângulozinho com o qual nós já não vivemos, mas que nos pomos permanentemente numa situação de exposição e que nos deve trazer mais responsabilidades do que aquelas que nós estamos a querer. E o perigo, deixa-me acrescentar, e o perigo, recordando factos recentes, que é a chegada das semanas académicas, que normalmente são propensas a vídeos estranhos nas redes sociais, para não dizer outra coisa. E que os jovens estejam mais atentos a essas situações. Alguma nota final também ou não? Dar aqui uma nota. O Beira-Mar, neste fim de semana, conseguiu assegurar a sua manutenção nos campeonatos nacionais. É um bom sinal para a cidade e para o clube. Gostaríamos que o Beira-Mar fosse ainda mais representativo da cidade nos campeonatos nacionais, em termos de futebol. Ainda não conseguiu escalar aquilo ao passado que já aconteceu, mas vamos indo, e quanto mais não seja, a manutenção já é um bom sinal, ainda que tenha sido já numa ponta muito final do campeonato, mas é o que é. O assegurar da manutenção. Vamos saber melhor. Isso. Política nos Is é um podcast de notícias de Aveiro com Bruno Costa e Rui Soares Carneiro.